Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos ao canal Escola Bíblica Pentecostal em Foco. Estamos estudando nosso terceiro trimestre da lição bíblica e estamos estudando os princípios divinos em tempos de crise. Nesta feita, estamos estudando a lição de número 5. Zorobabel recomeça a construção do templo. Vimos na lição passada que a obra foi parada, foi estagnada. E nesta lição vamos estudar essa questão da reconstrução do templo. Então peço que você fique conosco e estaremos assim trazendo subsídios teológicos para o seu enriquecimento e conhecimento bíblico dentro do livro de Esdras e Neemias. Muito bem, meus irmãos, como havia falado, na lição anterior, ministrada pelo professor Wallace Gabriel, vimos que os judeus haviam cessado a obra do templo devido a um levante inimigo, e a construção do templo ela ficou meio que parada. Quando os judeus começaram a reconstruir o altar, o templo em si, os inimigos que habitavam ali naquela proximidade da região onde eles estavam, eles entenderam e viram que eles tinham potencial. Eles viram que o que eles fizeram surpreenderam e viram a sua alegria e disposição em querer fazer a obra. Por isso, eles fazem esse levante. E esta obra ela fica parada durante 15 anos. Ela fica estagnada, ela cessa a construção durante esse período de 15 anos. Mas Deus, como sempre, que é o dono da obra, uma das coisas que o professor Wallace comentou na lição passada foi que a obra de Deus ela não ficaria frustrada, porque era de Deus. E aí, quando esta obra está parada, e Deus agora viu que ninguém se levanta para realizar essa obra, ele vai levantar um socorro, ele vai levantar um auxílio, trazendo assim o profeta Ageu e Zacarias para dar um ânimo, para dar um impulso nos servos de Deus. Vamos para o tópico de número 1 da nossa lição. Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Subtópico 1 nos diz: Deus levantou 2 profetas. Subtópico 2, o resultado da mensagem dos profetas. Subtópico 3, o impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. Vamos ver nesse tópico que é importante mostrar como Deus levantou o profeta Ageu e Zacarias para incentivar o povo a construir o templo. Subtópico do número 1. Deus levantou 2 profetas. Sabemos, meus irmãos, que o cativeiro, eles trouxeram muitas consequências que assim acabou danificando o povo de Deus, afetando eles. Por exemplo, nós vamos ver que em primeiro lugar eles perderam o templo, quando Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói o templo, e assim ele leva todos os utensílios do templo para o seu país, para a Babilônia. E aí o que acontece? Os sacerdotes, eles param o seu culto litúrgico. Por quê? Porque eles não têm templo, eles não têm utensílios, eles não conseguem continuar com a sua liturgia de culto a Deus, porque eles foram afetados, os sacerdotes foram afetados nesse aspecto do cativeiro. Isso nós temos essa informação, você pode conferir na sua casa, Segundas Crônicas, capítulo 36, e o versículo 18 e 19. E segundo, eles perdem a sua pátria, ou seja, eles são levados cativos do seu país para irem a um país estranho. Isso aconteceu em 3 etapas, como sabemos, e isso acabou entristecendo tanto os levitas, que é interessante, o Salmo de número 137, ele vai dar essa informação que quando alguém pediu para que eles cantassem um cântico de Sião, eles disseram: as nossas harpas estão penduradas nos salgueiros. Veja, então, tanto os sacerdotes pararam a sua liturgia, como os levitas, eles pararam o seu louvor, a sua adoração. Então, como já vimos, os judeus também acabaram que sendo fragilizados, E agora, depois de eles começarem a construir o templo, a fazerem a obra, a perseguição se levanta. E nós temos a ideia de 15 anos que essa obra vai parar novamente.
Mas o interessante é que o ministério profético, o ofício profético, ele não parou, ele não cessou. Deus sempre levantou profetas antes, durante e depois do cativeiro babilônico. O ministério profético, ele não foi extinto. Diz-nos a história que durante 52 anos que o ministério do ofício do sumo sacerdote ficou parado. Nós vamos ver isso mais à frente. Vemos que os levitas penduraram as suas harpas, mas os profetas jamais pararam o seu ministério. O professor Wallace, ensinando na lição de número 2, ele disse: Deus nunca silencia. E Deus sempre falou através dos seus profetas. E é isso, irmãos, que nós veremos nessa lição. Primeiro, Deus levanta o profeta Ageu, mostrando a necessidade de reconstruir o templo, de voltar a trabalhar novamente no templo. O profeta Ageu vem trazer um despertamento espiritual para o povo de Israel. Enquanto que depois Deus vai levantar o profeta Zacarias para mostrar a soberania divina e a responsabilidade humana. Logo após, Deus levanta o profeta Zacarias para mostrar a soberania divina e a responsabilidade humana na construção do templo, trabalhando num sinergismo, em cooperação na obra do Senhor. A mensagem dos profetas. Primeiro, a mensagem do profeta foi direcionada primeiramente a Josué. Nós vemos que Josué, como o professor Wallace já ensinou aqui, era o sumo sacerdote. Era alguém que exercia a função principal no meio do povo de Israel. Era o sumo sacerdote. Nós vemos que Ezequiel havia denunciado os sacerdotes. No capítulo número 22 e versículo de número 26 está escrito: os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Então veja que antes do cativeiro, os sacerdotes eles estavam num período de transgressão e profanação com as coisas sagradas de Deus. O comentário bíblico Beacon nos informa que o período do ofício sumo sacerdotal ficou parado durante 52 anos. Agora surge Josué no quadro para colocar para frente esse ofício de sumo sacerdote. Quando isso acontece, a Bíblia nos informa em Zacarias que o inimigo vem acusar o Josué, o sumo sacerdote, e as suas vestes estão manchadas. Isso, o comentário vai nos dizer que era uma representatividade do pecado do povo de Israel. E agora Josué está enfrentando esse júri para ver se ele seria aceito como sumo sacerdote ou não daquele povo. O interessante aqui é que Deus, com a sua infinita misericórdia e ilimitada graça, o texto vai nos dizer que Deus não limpa as vestes de Josué. Não é isso que o texto nos diz. E muito menos que Deus troca as suas vestes por vestes limpas. Não. O que ele nos diz é que o Senhor dá a Josué veste nova, mostrando que o ofício sacerdotal recomeçaria novamente, e com uma força nova, e com uma nova força. E também nos mostra que Deus dá a ele uma mitra limpa, mostrando que o seu sacerdócio era verídico, que o seu sumo sacerdócio era verdadeiro. E é assim que nós vemos a mensagem de Deus a Josué sendo direcionada pelo profeta Zacarias. Zacarias também, ele traz uma mensagem, né, para o governador Zorobabel, o líder político, né? Zacarias vai trazer uma mensagem para ele. O professor Wallace já deu um vislumbre daquilo que nós vamos falar aqui na aula anterior, nos dizendo que o texto de Zacarias, capítulo 4, versículo número 6, ele diz o seguinte: e respondeu e me falou dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Após ver a visão das duas oliveiras, que segundo o comentário bíblico Beacon, essas duas oliveiras, uma era Zorobabel, que era o líder político da nação, e a outra era Josué, que era o líder espiritual da nação.
Ele diz que essas duas oliveiras sumpria o vaso. E esse vaso era a representação do povo de Israel. O povo de Israel era a representação do vaso. Lembra de Jeremias 18? Quando Deus começa a fazer aquele vaso lá e ele se quebra, e ele diz que aquele barro era Israel na mão dele. Então, aqui veja que Israel já é o vaso que Deus havia quebrado e agora está refazendo ela. Então, esse vaso aqui era a representação do povo de Israel. Nessa visão de Zacarias, vemos que enquanto que as duas oliveiras sumpre o vaso de azeite, o azeite assim abastece o castiçal. O castiçal era a representação do templo do Senhor. Vimos que Zorobabel, ele vai tentar construir, o professor Wallace explicou muito bem isso aqui, que Zorobabel tenta construir com a sua força, com o seu poderio, e é por isso que ele traz um desânimo, porque ele vê que ele não consegue fazer isso totalmente com a sua força. Aí Deus usa o profeta Zacarias para trazer esta palavra para ele, dizendo que a obra ficou parada durante 15 anos, porque a obra de Deus, ela não é feita com forças humanas, não é o poder político, não é a força civil, mas ele diz, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A mensagem do profeta Zacarias a Zorobabel é esta, que a obra de Deus, ela é realizada pela força do Espírito Santo. Enquanto que as duas oliveiras, que era Josué e Zorobabel, abastece o vaso, que é Israel, Israel abastece o castiçal, que é o templo, o que abastecia, o que dá vida às duas oliveiras, é o Espírito Santo de Deus. Sendo um pouco temático aqui, nós vemos o que Jesus disse aos seus discípulos, quando vai mostrar para ele a função deles serem testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Jesus, ele diz para ele, né? Ele vai mostrar a necessidade daquilo que nós pentecostais chamamos de segunda bênção. Ele diz, e recebereis o poder, o dinamis, quando descer sobre vós o Espírito Santo, e assim sereis minhas testemunhas. Oh, meus irmãos, nós não fazemos a obra de Deus com as nossas forças, mas fazemos pelo poder, pelo dinamis de Deus. Assim realizamos a obra do Senhor. Então vimos aqui que o professor Wallace explicou no final do seu último tópico na lição passada, que tanto Zorobabel desanima, Josué desanima e todo o povo desanima. Agora veja que interessante. Primeiro, Deus traz uma mensagem a Josué. Agora Deus traz uma mensagem a Zorobabel. E agora, nós vamos ver nesse outro tópico, que Deus vai trazer uma mensagem ao povo. Interessante isso. Enquanto que o inimigo, ele tentou desanimar o líder político, o líder religioso, e assim o povo de Israel, Deus, na sua infinita misericórdia, vai trazer um despertamento para animar Zorobabel, Josué e assim o povo. Vemos que quando a obra parou, o povo, eles não pararam. É interessante isso. Quando a obra parou, o povo não parou. O que havia parado era a obra de Deus. Por quê? Porque agora o povo vai dedicar a sua vida à construção, às plantações. Interessante que o texto vai nos informar que eles vão fazer as suas casas estucadas. É isso que Ageu usa, né, na sua mensagem para o povo. E as casas estucadas aqui é o que Jeremias falou no capítulo 22 e versículo número 14. Eram as casas reais. Ela tinha um fino acabamento. Lá em Jeremias vai dizer que essas casas eram as casas que tinham um fino acabamento, umas casas bem elaboradas, uma casa bem terminada, com acabamento perfeito. Então veja, o povo não parou. O povo parou de fazer a obra de Deus, mas continuaram luxando, construindo as suas casas e continuaram plantando, porque você vai ver na mensagem de Ageu que eles fazem a reclamação de que plantavam muito e colhiam pouco. Veja, eles não só pararam a obra, mas eles plantaram e não plantaram pouco. Plantaram muito. E aqui eles constroem a casa. E não é qualquer casa. São casas bem elaboradas. São casas bem planejadas. Interessante é que eles vão olhar e eles vão dizer assim: ainda não chegou o tempo de construir a casa do Senhor. Por que eles dizem isso?
O comentário bíblico Beacon, ele nos informa que eles vão usar essa mensagem de que não chegou o tempo de construir a casa do Senhor, porque Deus não havia abençoado eles com muitas bênçãos. Eles não haviam colhido muito ainda. Eles plantavam muito, mas eles acreditavam que a bênção de Deus não estava com ele ainda, para eles prosperarem e assim construírem o templo. Nesse aspecto, o profeta Ageu traz a sua mensagem, mostrando que o motivo deles estavam colhendo pouco não é porque Deus não tinha abençoado eles, mas era o contrário, porque eles estavam dedicando a sua vida somente às coisas materiais, e assim o templo estava abandonado, a construção do templo estava esquecida. Veja a mensagem do profeta Ageu, no capítulo 1, versículo 4 e 6, ele nos diz: e para vós é tempo de habitar nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos farteis. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe no saquetel furado. Interessante que o que condena o povo de Israel não era, irmãos, a falta de bens que eles alegavam não ter, mas era o luxo excessivo que eles tinham. Eles esqueceram o templo e dedicaram totalmente ao luxo e usaram isso como desculpa. O que impediam eles de construir o templo não era falta de tempo e não era falta de condições, mas era um luxo exacerbado que eles tinham, o seu conforto exagerado que eles tinham. Por isso a mensagem de Ageu, ela vem trazendo despertamento para eles, dizendo o seguinte: subi o monte e trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Ageu capítulo 1 e versículo 8. Meus irmãos, nós vivemos em uma época, se nós não tivermos cuidado, o conforto vai nos impedir de fazer a obra. Já vivemos a época onde as pessoas postam nas redes sociais o seguinte: o seu dízimo é a sua cesta básica. Você não precisa ir ao templo. O templo somos nós. É bem verdade que o templo somos nós, mas há uma necessidade de uma reunião deste templo, dessa igreja. Paulo também disse que nós não só somos o templo, mas somos o corpo de Cristo. E já prestou atenção o que é que o seu corpo vai fazer? Se o seu braço estiver em um local, a sua cabeça estiver no outro, as suas pernas estiver no outro. É no templo físico. Existe a igreja local, né? Nós já estudamos isso aqui, e existe a igreja universal. A igreja universal somos nós, o corpo de Cristo, mas a igreja local é o templo onde nós nos reunimos, e ali onde nós somos edificados, um com salmos, outro com revelação, outro com poder, outro com palavra, e Deus vai abençoando o seu povo. Com isso, meus irmãos, vamos continuar o nosso primeiro tópico e o nosso agora terceiro subtópico, que diz: o impulso dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. Os profetas Ageu e Zacarias continuaram dando a sua cooperação. Em Esdras, capítulo número 5 e o versículo número 2, nos informa que os profetas não somente profetizaram, mas os ajudavam. Em Esdras, capítulo 6 e versículo 5, nos diz que os líderes prosperavam pelas profecias dos profetas. Coisa maravilhosa, meus irmãos. Os profetas trabalhavam em comunhão com a sua liderança. Olha que coisa extraordinária. Ele não só trazia uma mensagem de Deus, ele não só trazia uma palavra de Deus, mas o texto diz que eles ajudavam. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Vivemos a época onde existem os profetas, né, independentes, podemos assim dizer, os profetas que vivem por si só. Ele que diz assim: quem manda na minha vida é Deus. Saudade desse tempo. Voltemos à raiz da Escritura, voltemos à Bíblia Sagrada, onde os profetas, eles são usados para trazerem, hoje como dom de profecia, a mensagem de Deus, mas eles cooperam com a igreja. Qualquer profeta que se levanta contra a obra de Deus não é profeta do Senhor. Nos momentos difíceis,
em que enfrentamos, nós não precisamos de profetas do caos, mas precisamos de profetas como Ageu e Zacarias, que trouxeram a palavra de ânimo para o povo de Deus, mas que estavam no templo, contribuindo. Precisamos de pessoas que tragam sim mensagens divinas, mas que também estejam nos cultos de doutrina, estejam nas escolas bíblicas dominicais, estejam participando da obra do Senhor e cooperando com os líderes da casa do Senhor. Nós não precisamos de profetas do caos, mas precisamos de profetas, como disse o Senhor ao profeta Isaías, no capítulo 50 e o versículo 4, o texto nos diz: o Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Foi isso que os profetas Ageu e Zacarias fizeram. Eles trouxeram a uma palavra, a um governador desanimado, a um sumo sacerdote parado e a um povo que estava preocupado somente com as suas coisas. Mas eles trouxeram ânimo. E quando acharam que ele somente ia dar a palavra, eles estavam contribuindo, trabalhando na construção do templo do Senhor. Assim, meus irmãos, nós concluímos esse primeiro tópico, né? E assim iniciaremos o nosso segundo tópico. Continue conosco, em nome de Jesus. Muito bem, meus amados irmãos, assim vamos ao nosso segundo tópico. O ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. No primeiro subtópico nós veremos manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento. No segundo subtópico, nós veremos manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. Teremos que saber que o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus. Vamos ao nosso primeiro subtópico: manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento. Como já vimos, a obra da reconstrução ficou parada durante 15 anos e só deu início novamente porque houve um agir sobrenatural de Deus sobre a vida dos profetas. Deus vai levantar os profetas, porque eles, com as suas próprias forças, eles não conseguiriam fazer. O governador Zorobabel se frustrou por causa disso, porque ele achou que com as suas forças ele poderia dar continuidade à obra, e nós já vimos que o profeta Zacarias, ele trouxe a sua mensagem dizendo que não era por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. A Bíblia de Estudo Pentecostal, comentando esse texto, é muito linda. Por quê? Ela vai dizer que não é pela força do poder militar, nem político, e nem por forças humanas a obra de Deus poderá ser efetivada, mas somente pela capacitação do Espírito Santo e pela força do seu poder. É isso que é a manifestação sobrenatural, irmãos. Eles vão levantar, Deus levantou, como nós já vimos, o profeta Ageu e Zacarias. Eles foram os instrumentos de Deus, usados pelo Espírito Santo no Antigo Testamento. E nós vemos esse agir de Deus aqui, Deus de forma sobrenatural. E com isso nós aprendemos, toda a obra de Deus, ela começa com Ele próprio. Sendo assim, nós concluímos o nosso primeiro subtópico, né? Vemos que Deus, ele levanta o profeta Ageu e Zacarias para trazer assim a mensagem divina de forma sobrenatural, capacitados pelo Espírito Santo, cumprindo o seu ofício de profeta. Vamos agora para o nosso segundo subtópico, que diz as manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. Assim como Ageu e Zacarias no Antigo Testamento, eles foram usados pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito no Novo Testamento, ele distribui o dom de profecia. Vejamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, o versículo número 3, que nos diz: mas o que profetiza, fala os homens para edificação, exortação e consolação. Veja, esse dom de profecia aqui, ele é dado pelo Espírito para cumprir esses três propósitos, essas três manifestações espirituais no Novo Testamento. Primeiro, edificação. Segundo, exortação. E terceiro, consolação. Edificar aqui,
A palavra grega, ela dá a ideia de construir, erguer um edifício. Portanto, quem é usado pelo Espírito numa manifestação sobrenatural no Novo Testamento, ele vem primeiro com a ideia de construir algo espiritual na vida das pessoas. Segundo, exortar significa o despertamento da vontade para que se faça o que é correto. Ou seja, a profecia, ela vai dar um impulso, um encorajamento. Não seja um mensageiro da negatividade, mas que o Espírito de Deus te use para encorajar as pessoas. Terceiro, consolar. Significa animar, levantar o ânimo. Deus nos chamou, eu já li aqui o Isaías 50 e o versículo número 4, que diz que Deus nos deu uma língua erudita para dar uma boa palavra. É esse o intuito do Espírito Santo, usar a profecia no Novo Testamento, a manifestação espiritual no Novo Testamento. E qualquer profecia que fuja desse padrão não é bíblica, não é de Deus. Assim, nós concluímos o nosso segundo tópico. Continue conosco e vamos aprender no nosso terceiro tópico, em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao nosso terceiro tópico, o ministério de profeta, à luz da Bíblia. Veremos a importância e aprenderemos aqui o que é um profeta. E não é um profeta, vamos dizer, à moda de hoje, mas um profeta à luz da Bíblia. E veremos isso em dois tópicos. Primeiro, o profeta na dispensação do Antigo Testamento. Segundo, o profeta na dispensação do Novo Testamento. Há uma diferença aqui. O profeta que existia lá não é o mesmo profeta que hoje existe aqui. O profeta do Antigo Testamento não é o mesmo ministério ou dom de profecia que opera no Novo Testamento. Há uma diferença. E é isso que estudaremos à luz das Escrituras. Primeiro, vamos lá entender o que é o profeta. Primeiro, no Antigo Testamento, a palavra hebraica para profeta no hebraico é navir. A Bíblia de Estudo Palavra-Chave, ela vai nos dizer que essa palavra navir, ela descreve alguém que é levantado por Deus e, como tal, só pode proclamar aquilo que o Senhor lhe der para dizer. Veremos agora o profeta na dispensação do Antigo Testamento, subtópico 1. O profeta no Antigo Testamento era o porta-voz de Deus e cumpria o ofício profético. Não somente transmitia a mensagem divina, mas também eram consultados acerca de assuntos do dia a dia. Vemos isso quando o pai de Saul perde as suas jumentas, as jumentas dos pais de Saul perdem-se, e aí ele corre atrás do profeta para saber aonde encontrar aquela jumenta. Então veja, é um assunto cotidiano que Saul vai atrás do profeta para saber onde encontrar suas jumentas. E vemos também que vai surgir os profetas da corte, como era o caso de Natã, que ficava ali no palácio e ali ele aconselhava o rei. Era um tipo de conselheiro. Esse ministério profético, ele tem um prazo de validade, segundo a luz da Bíblia, ele vai durar somente até João. O texto de Lucas, capítulo número 16 e versículo de número 16, ele nos diz o seguinte: a lei e os profetas, veja, a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Então veja que esse ministério profético, esse ministério de conselheiro, esse ministério de cotidiano, onde as pessoas iam consultar o profeta, isso aí era um fator do Antigo Testamento, que durou somente até João, que foi o último dos profetas. Então, continuando o nosso tópico 3, o ministério do profeta à luz da Bíblia, vimos que o ministério profético no Antigo Testamento, ele era tanto conselheiro com as questões do dia a dia, como um profeta também que habitava na corte para dar conselho ao rei, e alguém que era consultado. Veremos agora, no subtópico de número 2, o profeta na dispensação do Novo Testamento. O profeta na dispensação do Novo Testamento não era como o ofício profético do Antigo, mas era alguém que transmitia mensagens proféticas direcionado pelo dom de profecia do Espírito Santo.
Um fato interessante que devemos observar é que o ministério profético do Novo Testamento, ou o dom de profecia, que é utilizado no Novo Testamento, esse dom de profecia, ele passa pelo teste da análise. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 29, Paulo vai dizer: falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Por que esse dom de profecia, ou a profecia desses profetas passavam pela análise? Para que não corresse o risco dessas profecias contradizerem as Escrituras. Toda profecia que ela vem através do dom de profecia concedido pelo Espírito Santo, ela não vai de encontro às Escrituras Sagradas. Pelo contrário, ele sempre vai concordar com aquilo que está na Bíblia. A Bíblia é a maior profecia que existe. E qualquer profecia ou qualquer profeta que disser que foi usado por Deus e vai de encontro às Escrituras, meus irmãos, essa profecia não foi produzida pelo Espírito Santo. Vejamos o que nos diz a declaração de fé das Assembleias de Deus. Os dons espirituais são recursos sobrenaturais do Espírito Santo, operados por meio de seres humanos, os crentes em Jesus. Enquanto a igreja estiver na terra, é por meio da igreja que o Espírito Santo manifesta ao mundo o poder de Deus, usando os dons espirituais. Tanto na relação dos dons encontrados em Romanos capítulo 12, versículo 6, quanto na relação dos dons encontrados em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. O dom de profecia, ele está lá para mostrar que o Espírito Santo ainda continua usando pessoas para trazer mensagens de Deus, ainda que essa profecia, ela não é canônica, né? Ela não faz parte, vamos dizer assim, da revelação de Deus, a Bíblia. A revelação de Deus, ela já foi encerrada, segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, mas Deus não deixou de usar as pessoas, o Espírito Santo não deixou de usar as pessoas. Nós temos sim a nossa Bíblia encerrada, a palavra de Deus, mas o Espírito Santo continua usando os dons de profecia para assim consolar, exortar e edificar a igreja de Deus aqui na terra. O Senhor proveu outros recursos por meio dos quais ele se comunica com os seres humanos. E esses recursos é o dom de profecia. Como manifestação momentânea do Espírito Santo. Ainda estamos falando aquilo que a declaração de fé nos diz. Como manifestação momentânea do Espírito Santo na vida de qualquer crente batizado com o Espírito Santo. O seu objetivo, como nós já falamos, é esse: edificar, consolar e exortar. Vejamos ainda o que nos diz a declaração de fé. Por meio desse dom, o Senhor continua a comunicar-se com os seus servos e servas de forma individual, mas a profecia decorrente do dom não serve como fonte de autoridade, como a dos profetas e dos apóstolos bíblicos. Então, esse dom de profecia que o Espírito Santo utiliza as pessoas para assim trazerem mensagem divina, não é a mesma palavra direcionada como os profetas bíblicos, que foi a revelação canônica, né? Inspirada por Deus. Apesar que é o Espírito Santo quem use, mas é uma mensagem individual para um indivíduo de um dom de profecia. Isso, meus irmãos, a declaração de fé nos diz. E isso nos traz um alerta. Seguinte, vivemos em uma época onde as profecias parecem que não podem ser analisadas. Qualquer pessoa que profetizar, qualquer pessoa que falar, parece que você tem o direito de acatar aquilo que foi falado, sem que aquilo passe por uma análise. E se você, segundo as Escrituras, como nós já lemos aqui, Paulo dizendo que 2 ou 3 falem e os outros julguem, né? 2 ou 3 profetas falem e os outros julguem, veja que tinha sim uma análise para ver se aquela profecia não ia de encontro às Escrituras. Mas na nossa época, se você fala em analisar a profecia, já surge o profeta do caos novamente, dizendo que você vai pagar o preço, que a mão de Deus vai pesar, ou que algum tipo de coisa vai acontecer com você. Meus irmãos, tenhamos cuidado com esses tipos de profeta dessa geração. Temos cuidado com essas famigeradas lives da revelação, né? Onde as pessoas estão fazendo tudo, estão prometendo todas as coisas, estão oferecendo tudo aquilo que a Bíblia não diz que é verdade. Então, meus irmãos, um conselho: quer ver um profeta?
quer analisar, né, quer julgar uma profecia, geralmente você procura esses profetas que têm essas profecias. Em um culto de doutrina você não acha. Em uma escola bíblica você não acha. E como que eu vou acreditar em uma profecia que vai totalmente de contrário àquilo que a Bíblia diz e de uma pessoa que não tem comunhão com a igreja? Cuidado com essas profecias. Nós temos o alerta. Julgue as profecias, analise elas, que nós precisamos de profetas que sejam usados por Deus. Precisamos de pessoas que usem esse dom. Paulo, ele deixa claro, procurem buscar os dons espirituais e principalmente o de profetizar. E com isso, meus irmãos, nós queremos concluir a nossa lição dizendo o seguinte: como o profeta Ageu e Zacarias foram usados de forma sobrenatural por Deus para trazer um despertamento e reativar a construção do templo, reatar novamente aquela obra. Assim, os profetas da nova aliança também foram usados por Deus para trazer profecias. E ainda hoje, nós acreditamos nisso, que Deus ainda usa os seus servos para assim edificar aqueles que fazem a obra de Deus. Usando como continuista que somos, nós acreditamos que o Senhor ainda usa os seus servos para edificar a igreja, para consolar a igreja e para exortar a igreja. Então, lá vai o conselho de Paulo mais uma vez. Procurem os dons espirituais e principalmente o de profetizar. Que Deus levante verdadeiros profetas do Senhor nos nossos meios. E assim seremos edificados. A Bíblia nos diz, sem profecia o povo se corrompe, mas com a profecia nós somos edificados. Deus abençoe a todos. Continue conosco e acompanhe as nossas lições posteriores. Será uma bênção de Deus e enriquecerá muito o seu conhecimento bíblico. Que Deus abençoe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, nos dê essa força, né? Não custa nada. Se inscreve no nosso canal, deixa o seu like. Compartilha esse vídeo com alguém, professor de escola bíblica, um aluno de escola bíblica. Compartilha com os irmãos da sua igreja. E eu tenho certeza que Deus vos abençoará em nome de Jesus. Deus abençoe e até a próxima.